Olá, amigos e irmãos, bem-vindo você que tem participado com a gente. Já estamos em 2020, terminando aqui o descanso. E eu quero dizer para vocês que eu precisava desse descanso, para dar uma descarregada. Eu estava um pouco saturado, entendeu? Saturado de muita coisa, assim. O que é saturado? É quando você está muito carregado, né, por causa dos compromissos. Isso está saturado. A palavra saturado, ela é uma palavra para poder descrever um estado, geralmente na técnica, né, na física, quando um componente eletrônico, muito utilizada essa palavra em componentes eletrônicos, quando ele está saturado, ele perde. Quando um componente eletrônico está saturado, ele perde a eficiência, né, para a qual ele foi projetado ou fabricado. Se ele foi fabricado para controlar dosagens de produto e tudo mais, ele começa a ter variações e isso afeta a produção final. Então, os técnicos, ao invés de tentar recuperar esse componente, ele troca o aparelho ou a máquina, né, ou a peça inteira onde está aquele componente. Isso chama-se preventiva. Aí já vai seguindo aí as ligações em termos técnicos para poder trazer a solução nessa questão. Então, o ser humano em si também ele fica saturado, porque ele vai carregando de muitas coisas que precisam resolver. Aí vem as contas, os compromissos, sejam eles familiares, sejam eles religiosos, ou se você está numa igreja, onde você tem funções e você trabalha, lida com pessoas, e você tem muitas coisas que você precisa resolver para que todas as pessoas tenham um final melhor, um ambiente melhor. Então você trabalha para que as pessoas tenham momentos bons, para que você possa aproximar essas pessoas de Deus. E nesse combate, geralmente você sai um pouco lesado ou ferido, né? Tanto emocionalmente, fisicamente, por causa do cansaço também. Então eu precisava desse descanso. Eu numa época dessa, hoje, por exemplo, eu já era para estar rodando para tudo quanto é lado, atendendo o meu trabalho. Outros sim, o meu trabalho também, que eu tenho uma empresa de prestação de serviço, e não está lá essas coisas para poder trabalhar nesse cenário. Nós estamos saindo de um país em crise e essa crise, de certa forma, acaba afetando a gente. Termina afetando o nosso desempenho. Quem já está bem colocado, né? Porque eu passei um período com a minha empresa parada e voltei a trabalhar a partir de janeiro de 2015. Hoje, nesse mês de janeiro, completa-se 5 anos que a minha empresa está funcionando, né? Novamente. A minha empresa desde 2002, né, que eu abri a minha empresa prestando serviço na área de eletricidade. E depois eu estava muito cansado, recebi uma proposta de uma empresa e fui trabalhar somente para uma empresa. Aliás, nesse período de 8 anos que a minha empresa ficou parada, praticamente 10 anos, eu trabalhei em 2 empresas. Eu trabalhei primeiro numa empresa, um período, e um outro período numa outra empresa. Essa segunda empresa que eu trabalhei foi a empresa que abriu muitos horizontes para mim. Deus usou essa empresa, né, assim, me colocou lá, permitiu que eu entrasse lá, para que muitos horizontes se abrissem para mim. Voltei em 2015, porque gosto de trabalhar dessa forma.
Mas o cenário para negócios, para você estar situado no mercado, você tem que ter muito empenho, muita busca. E existe o fator também, existe um fator que eu não posso falar aqui agora, que nos difere dos demais, né? Então, existem coisas que nós não podemos fazer pelo fato da nossa vida, né, nos exige que nós tenhamos uma vida íntegra. Então, existe um ponto aí onde perdemos negócios e tal, porque não podemos entrar por essa linha. É aonde nós não conseguimos avançar tanto, porque para você avançar, existem muitas coisas, muitos lados, né, que eu estou falando aqui de maneira superficial, para que não haja uma especulação em cima disso, mas alguns que estão ouvindo essa parte vai entender aonde eu quero chegar. Então a gente tem esse embate, né? Você tem uma vida de cristã, onde você é um servo de Deus. Eu sou um servidor cristão também, onde eu sirvo a igreja, onde eu sou membro, ajudo a igreja a aproximar as pessoas de Deus, e eu também preciso ter uma vida coerente, né? Uma vida inclinada, né, para uma postura e que agrada as pessoas, porque as pessoas elas em si exigem da gente que nós tenhamos uma vida separada, ou seja, que nós estejamos envolvidos em muitas coisas que possam desabonar a nossa conduta diante de Deus. Então é um esforço muito grande da nossa parte para podermos seguir nesse propósito. E é importante. Muitas coisas que se falam, né, na vida profissional e tudo mais, muitos métodos que se usam, eu não uso, não gosto de usar, né? Você sabe, nosso governo, por exemplo, ele acabou de finalizou o ano, né? É um governo totalmente oposto dos outros que vieram anteriormente. E isso também prova o grau de dificuldade que ele tem para governar. Porque a mentalidade da maioria das pessoas envolvidas no cenário onde ele está, político, elas estão contaminadas. E elas não aceitam isso, porque de um momento ou outro, a justiça pode chegar até elas. Então, boa parte estão trabalhando para neutralizar as ações do governo. Tá certo? Então, nossa vida tem todo esse contexto. Um contexto onde você batalha. Mas quando você tem uma vida em que você escolhe viver de maneira diferente, né, não é tão atraente, né? Alguns têm receio dessa postura de vida. Por isso, não quero aqui criar uma situação tanto, né, assim, que deixe pessoas constrangidas. É por isso que muitas pessoas estão escolhendo o outro lado, o lado da aceitação. O lado da aceitação é aonde eu tenho que me enquadrar naquilo que a sociedade está vivendo no momento. Porque se eu não me enquadrar naquilo que a sociedade está vivendo no momento, eu sou uma carta fora do baralho. Então há muitos dos nossos irmãos que preferiram escolher esse lado. Não porque querem ter uma vida espiritual de santidade com o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. É porque, por vários motivos, que envolve sobrevivência, que envolve emprego, que envolve uma boa colocação profissional. Então as pessoas entendem que o perfil cristão mais inclinado à obediência, de uma vida separada, ele entende que isso pode lhe atrapalhar a alcançar novos objetivos. Sou uma pessoa de mente aberta e entendo
que as coisas para aqueles que servem a Deus precisam ser na medida, nem mais e nem menos. Então há alguns exageros para mais e exageros para menos. Mas nesses exageros para mais e para menos, nós temos que ficar com a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela nos leva a ter um entendimento de todas as coisas ao nosso redor e dela tirar uma conclusão melhor para se viver. Não da forma que o mundo está apresentando, aonde praticamente o ser humano, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, precisa praticamente se vender para o inimigo, aceitar condições para poder ser enxergado nesse cenário. Não. O meu conselho como pessoa, independentemente de ser um servo de Deus ou não, de ter um segmento cristão ou não, o meu conselho é o conselho que o apóstolo Paulo deu: examinai tudo e retende aquilo que é bom. Quando a pessoa ela toma esse lado de examinar tudo o que está ao seu redor, né? Eu não sei se o áudio está bom para você aí, porque eu estou gravando sem o microfone, sem o fone de ouvido, para que você possa ouvir. Tem muitos pássaros aqui. Dizem que tem uma onça aqui, que ela anda aqui, os meninos viram passos dela à noite, essas noites de dia, atrás do chalezinho, tem esse chalezinho aqui em cima, tá certo? E aqui tem vários chalés, que, né? Hoje está fazendo um pouquinho de calor, mas todos esses dias nós ficamos aqui, a temperatura ficou em torno de 25 e 16 graus. À noite, 16 graus. E é muito perto de onde eu moro. Esse lugar onde eu estou aqui é um lugar que fica mais ou menos a 15 minutos da minha casa, né? Olha a diferença. Aqui choveu a semana inteira que fiquei aqui, tá certo? Aqui é o sítio Morro Branco. O sogro do meu filho, ele é caseiro aqui. Aliás, eles tomam conta aqui. Eles moram em Vargem Alta, mas eles tomam conta aqui. Então, meu filho foi e alugou isso aqui. Ele mesmo alugou esse terreno. Esse é um local de descanso. É um local para fazer retiro de igrejas e tudo mais, casamentos. Tem toda uma estrutura preparada. Tem que ter um dormitório ali embaixo para 100 pessoas. Tem um chalé daquele ali, são 2 chalés. Ali, um lado é um quarto, outro lado é um quarto, tudo para casal. Tem uma cama de casal, uma cama de solteiro. Muito bom mesmo. Mas aqui é uma área de vegetação, é de Mata Atlântica. Tem uma parte da Mata Atlântica aqui. Tem um riacho que passa aqui embaixo, na outra parte. E tem animais felinos que circulam à noite aqui, né? Mas eu nunca vi. Mas diz o nosso amigo, nosso irmão ali, o irmão Francisco, que ele comeu um cachorro, né? Comeu um cachorro que estava na corrente. Ele comeu esse cachorro. Então eu quero que você ouça aí o som do canto dos pássaros. Que passou aqui um monte de galinha da Angola aqui que passou aqui, né? Tem gansos e muitos pássaros de várias, né, qualidades e tal. Então, voltando ao assunto que nós estávamos conversando, sobre a vida cristã ou uma vida coerente, você pode observar que a boa parte dos brasileiros, uma parte esmagadora da sociedade brasileira, eles apoiam uma vida coerente, uma vida honesta. Você já percebeu isso? Por isso que eles elegeram esse novo presidente. Sem aqui puxar nada para pro Bolsonaro, nada disso, não. Ele é um homem falho como eu e você, pode cometer erros também. Mas pelo menos é um homem que está apresentando um projeto que é importante, né? Independente de que classe as pessoas sejam. Ele precisa governar para todos. Há um arranhamento aí
uma chieira aí do outro lado, né? Que esse homem ia matar todo mundo. Eu cheguei no Nordeste, que eu fui atender um cliente no Nordeste, e fui numa oficina de torno mecânico lá, o dono da oficina falou, ó, você votou em quem? Eu votei em fulano e tal, ó, Bolsonaro. Pai, você é doido, desculpa, você é negro, ele vai matar todos os negros, você vai morrer. Isso era retórica, era a notícia que chegava lá no Nordeste. Que quando ele fosse eleito, se ele fosse eleito, ele ia matar todos os negros, os homossexuais aí, pessoas de inclinação sexual fora do costume, né? Então, eles iam e não aconteceu nada disso. A única coisa que eu percebo que este presidente quer é uma boa ordem. Eu aprovo a boa ordem. Porque se você não tem ordem, alguém vai sair prejudicado. É a mesma coisa que você pegar uma tigela, uma bandeja grande com 100 pedaços de bolo. E ali tem 100 pessoas. Eu já fui em festa e vi muito isso. Tem 100 pessoas. E se não tiver uma pessoa do lado daquele alimento, 100 pedaços para 100 pessoas, um pedaço para cada pessoa. Se não tiver uma pessoa ali colocando o controle, a ordem, vai ter pessoas que vai pegar 3 pedaços. No final, pode sobrar e faltar aí 15 a 20 pessoas sem comer um pedaço sequer do bolo. Você compreende? Para que você possa entender isso, não precisa de muito esforço. Eu valorizo o estudo e eu preciso do estudo para que eu exerça as minhas funções. É bom você estar atualizado. Mas para entender essa receita, para chegar a esse entendimento, você não precisa de muita informação, não. É simples. É uma mãe tem filhos, 10 filhos, por exemplo, e tem 10 pedaços de um determinado alimento ali. Né? 10 maçãs, por exemplo. Você vai... Pessoa... Se você deixar, vai ter pessoa que vai pegar 2 ou 3 pedaços, ou 3 maçãs. No final, pode sobrar desses 10 aí, uns 4 ou 5, ou a metade, que não terá acesso àquilo que foi oferecido. É isso que estava acontecendo no nosso país. Ia chegar um momento que nós ia ter um grande número de miseráveis dependente apenas do governo. As pessoas, se você olhar direitinho, a Bíblia diz, examinai tudo e retende bem. As pessoas iam chegar num ponto em que elas não tinham o que fazer, não tinham de onde tirar, ia receber somente aquela porção do governo e elas iam ser dominadas dessa forma. Para você entender o que eu estou falando, eu não estou nem puxando sardinha para o lado de ninguém, estou tentando explicar o que estava acontecendo no nosso país. E nem é esse assunto que eu queria falar, mas entrei nesse assunto, já que nós estamos conversando de variáveis coisas. Então, o que acontece? Mas se você bota uma pessoa ali e dá um pedaço a cada um, todos se alimentam e ninguém tem falta de nada. Você que está entendendo? É isso que tem que ser. Mas se você deixa todo mundo, todos que entram naquele círculo, se apoderar, né, dessas divisas, que principalmente que é a contribuição em dinheiro do contribuinte, então uma parte da população ia ficar sem essa assistência. Ou cedo ou mais tarde. E nós já estávamos começando a ter esse problema porque veio a crise. A crise veio de fora, mas como os países são todos economicamente dependentes um do outro, então essa crise mundial que aconteceu acabou afetando a gente. Mas se dentro do nosso país não tivesse acontecido o que aconteceu, nós teríamos condições suficientes, o mercado interno, de suportar a crise. Mas como havia um desvio muito grande de
de contribuição do dinheiro do contribuinte, isso refletiu na sociedade atual. Desculpe aí, porque o assunto acabou migrando para o outro lado. Então eu precisava desse descanso, para mim dar uma descarregada e tal, e eu estou me sentindo melhor, né? Porque eu tenho compromissos familiares, compromissos na igreja e compromissos com o meu trabalho, com a minha empresa, que eu preciso mantê-la funcionando. E não é fácil manter uma empresa funcionando hoje em dia, porque há muitas exigências e pouca oferta. Não é só por parte do governo, não. É da sociedade mesmo, entendeu? É do mercado, do próprio, falar mais especificamente, do próprio mercado. Aquele que tem mais, ele consegue se sobressair melhor daquele que tem menos. Então, a minha dificuldade de poder crescer, eu não investi nada no ano passado, não, era um plano meu investir no ano passado na minha empresa, para que ela pudesse crescer e tudo mais, eu gerar mais emprego, e eu não consegui, certo? Não consegui gerar mais emprego, eu mantive o que tenho, para que eu pudesse conseguir pagar as contas com aquilo que tenho. Eu não consegui investir mais, fazer um investimento, porque para fazer um investimento eu não teria o dinheiro, eu teria que tomar um empréstimo, e isso poderia, eu tive medo que poderia acabar afetando ainda mais a minha condição, porque para poder se manter, a gente já tem um valor fixo que eu tenho. Deixa eu acertar aqui a imagem um pouquinho, para ficar legal. Eu tenho já um valor fixo, um valor fixado daquilo que eu tenho que pagar todo mês. A minha filha trabalha comigo, ela montou essas contas fixas, as chamadas contas fixas. E aonde que eu preciso trabalhar em torno daquilo durante o mês. Se entrar mais do que isso, né, mais do que a gente possa pagar, a gente já faz Claro, algumas coisas eu consegui fazer, mas se não entrar, a gente tem que se manter com aquilo que está entrando. E temos outro problema muito sério também, que acontece com clientes, né? Às vezes o cliente é bom, mas às vezes um documento que ele recebeu lá, ele não passa, e a gente tem que esperar aquilo para poder receber e se acertar. Mas contudo, foi um ano razoavelmente bom, apesar dos embates, das lutas e tal, mas eu cheguei no fim do ano um pouco cansado. E graças a Deus, meu garoto, Deus abençoou que ele conseguiu reservar isso aqui para a gente descansar. Foi muito bom. Tá certo? Algumas pessoas não gostam que você fala, poxa, o cara tá falando, não, se você for lá no meu carro agora, ele vai estar na reserva. Tá entendendo? Minha esposa também, ela não gosta que eu fique falando essas coisas não, mas é para abrir o jogo, né? Abrir o jogo e entender. Eu vim aqui para descansar, mas vim com pouco. Aqui, 15 minutos eu chego em casa, tá próximo da minha casa. Só que a diferença de temperatura de lá de onde eu moro para aqui é cerca de 10 graus de diferença. Só que hoje nós já estamos sentindo um pouquinho de calor. Mas de vez em quando a nuvem baixa, resfria tudo novamente. Hoje não sei se vai chover, mas os dias todinhos nós tivemos aqui, choveu. Então o que eu quero dizer, esse ano de 2020, nós temos novos sonhos, expectativas. E o que eu quero dizer para você? Vamos continuar a batalha, né? Estou dando um relato aqui. Esse vídeo pode ter até um tema assim, né, como é que fala? Apenas um bate-papo, né, de um início de ano, para a gente deixar aí para vocês aí uma informação e tudo mais, tá bom? Não desista. A gente só vai chegar lá lutando, batalhando na presença de Deus, tá bom? Na presença de Deus, no respeito mútuo, tá? Vamos ter dificuldade, mas nós vamos vencer todas essas dificuldades ou sobrevivê-las no nome do Senhor Jesus. Eu desejo a você que você tenha sucesso nesse ano e que você vença, tá bom? A gente volta a conversar no próximo
oportunidade.